Sim, Mas vai dar tempo, viu? Se preocupe não. tá bom. Vamos lá. Eu acho que tá gravando. Então, e aí, vocês ouviram falar sobre a elevada especificidade, reprodutibilidade, não foi? Estatística? Sim, Pronto. Aí, esse teste de citometria de fluxo é um teste que a gente vai utilizar. Eu não tive tempo, gente, me perdoe, porque o professor Simone sabe disso. Eu tive um problema ontem pela manhã com minha mãe, que eu ia finalizar a apresentação e acabei não finalizando. Aí não tive tempo de pegar um vídeo para citometria de fluxo. Mas depois eu prometo que coloco lá no espaço nosso e aí a gente vai ter tempo de poder discutir melhor, certo? Isso. Aí o que acontece? Quando a gente tem a citometria de fluxo, a gente pode investigar células, certo? Em tecidos, tanto tecido vivo como tecido fixado. É interessante a gente falar isso, né? Porque é uma evolução. A gente tem a microscopia óptica e a microscopia de varredura que nos permite avaliar a partir desse conceito de analisar células vivas e fixadas, mas se a gente tiver um método como a citometria de fluxo, fica melhor. A gente pode isolar esse tecido, ele pode estar fresco, a cultura pode ser uma cultura in vitro de células aderentes, né? A gente pode ter culturas em suspensão também, então é um método que nos permite, por exemplo, eu estou trabalhando com um antígeno e eu quero saber se esse antígeno está imunomodulando uma resposta, por exemplo, para asma, tá? E aí eu sei que a asma tem um perfil de resposta tipo TH2, mas eu estou trabalhando agora com a asma, né? E eu estou vendo que células dendríticas estão indo de uma região para outra, saindo dos linfonodos, ativando células naíves, retornando células naíves, então ativando aí produção de citocinas. Aí eu quero saber se agora eu tenho a produção de outras células, que essas células então vão culminar, né, as células, por exemplo, as células foliculares, né, vão produzir, culminar na produção de células Treg. Eu quero saber se tem, quando eu estou produzindo essas células Treg, eu estou utilizando e produzindo marcadores de superfície, como FOXP3, por exemplo, se eu estou ativando vias de transcrição como STATA, via o STAT6, né, ou outro tipo de. Ou se eu quero saber se as células dendríticas estão migrando, se eu quero saber, por exemplo, se macrófagos estão sendo ativados, e eu estou tendo, a partir disso, um perfil de resposta do tipo TH2 modificada. Então, eu tenho ali uma cultura de célula, eu posso ver isso tudo. Eu posso ver, por exemplo, se eu tenho uma célula, uma infecção viral e se os linfócitos do tipo TCD8 estão conseguindo detectar, estão conseguindo interagir com aquela molécula, se estão liberando porfurinas, se estão liberando granzimas e se essas porfurinas e granzimas estão induzindo a morte celular ou a apoptose. Então, eu posso avaliar tudo isso por citometria de fluxo. Então, eu posso avaliar a célula como um todo. Eu posso avaliar a anatomia dessa célula, eu posso avaliar a morfologia dessa célula, tá? E eu posso avaliar o tecido como todo. Eu posso avaliar se existe desagregação enzimática, né? Não, eu posso avaliar o tecido, desde que esse tecido não tenha nesse tecido a desagregação enzimática, a desagregação mecânica. Eu preciso ver se esse tecido não tem isso, porque muitas das vezes eu posso captar também íons, tá certo? Então eu posso ter íons cálcio, íon potássio, magnésio sendo investigado. Você sabe que são importantes, principalmente para a integridade da membrana. Então muitos fármacos, muitos hormônios podem ser avaliados por citometria de fluxo, até mesmo para a gente saber se está tendo interação e sinalização celular a partir dessa interação desses componentes, tá? Eu posso avaliar partículas, então eu posso, se as minhas partículas tiverem um tamanho menor do que 0,2 micrômetros, eu posso avaliar. Então, eu posso avaliar citocinas, diferentes tipos de citocinas, eu posso avaliar diferentes tipos de fatores de estímulo de crescimento, eu posso avaliar vesículas extracelulares, tá? Que são vesículas onde vou ter aí componentes também importantes para os processos imunológicos. Então, toda vez que eu falar em citometria de fluxo, eu posso avaliar a célula como um todo, mas eu também posso avaliar o conteúdo do DNA,
o conteúdo do RNA, o tamanho, a granulosidade, a autofluorescência, porque a gente sabe que tem células que podem emitir luz. Eu posso avaliar a viabilidade da minha célula, eu posso avaliar a minha membrana celular, o citoesqueleto e os receptores dessa célula. Eu posso avaliar por citometria de fluxo os processos metabólicos que possam estar ocorrendo. Eu posso avaliar a atividade enzimática, eu posso avaliar a metabolização de drogas ou de compostos, a ativação celular e a eficiência ou a transfecção e transdução de determinadas células. Ou seja, eu transfectei por tecnologia de DNA recombinante um plasmídio, eu quero saber se aquela bactéria está expressando esse plasmídio ou não. Então, eu posso fazer isso e avaliar isso por citometria de fluxo. Tá? Quem trabalhou com citometria de fluxo foi Carol Proci. Ela trabalhou com citometria de fluxo. E o método de citometria de fluxo, ela envolve três sistemas. O sistema de fluido, o sistema óptico e o sistema eletrônico. Tá? Essa imagem aqui é uma imagem que está no ABAS. Eu só fiz acrescentar algumas coisinhas para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, certo? Mas é a imagem que tá no ABAS mostrando como é que funciona o sistema de fluxo. Então, a gente tem um Quartson aqui, a gente tem a população de células mistas que estão marcadas aqui com um anticorpo fluorescente, que vai emitir uma cor vermelha e vai emitir uma cor azul. A gente vai ter um sistema óptico. Esse sistema óptico ele vai ser constituído por lentes, ele vai ser constituído por detectores, por filtros, monóicos e dioicos que vão detectar a dispersão. Então, primeiro, quando você tem esse fluido aqui, esse fluido ele vai passar como que se ele estivesse passando em uma fileira indiana, né? E esse fluxo, quando ele passa por essa fileira indiana, ele obedece à lei de Bernoulli, tá? A lei de Bernoulli diz que o fluido ele vai passar a uma determinada velocidade com a diminuição de uma pressão e aumento da velocidade, e isso faz com que você tenha um fluido, e esse fluido, então, você vai acabar captando a partir de placas, que são placas ou placas paralelas ou placas laterais. Essas placas, então, conseguem captar cada uma dessas partículas ou dessas células que aqui passam, e com isso você vai poder detectar se você está tendo a expressão ou não de determinadas células, que essas células então vão estar conjugadas a um anticorpo, e esse anticorpo então, que por ser um fluorócromo, ele acaba sendo marcado. Então você tem um sistema onde você tem todos esses detectores aqui, e nesse sistema de detecção você acaba tendo, deixa eu ver se eu não coloquei aqui, dois sistemas, e eu acho que eu tirei ou tá por trás. Peraí. Ah, não. Ah, sim. Mas ele ficou aqui, ó. Peraí. Pronto. Aqui. Esses dois sistemas, SSC, ficou ruim aqui, SSC e SFC. SSC e SFC são dois sistemas que vão proporcionar o tamanho, a qualidade que nós chamamos de impedância. Então, quando a molécula passa por esse sistema de fluxo, né, e a molécula, então, é captada, a emissão, na verdade, desse fluorócromo, né? Emite luz, esse laser aqui ele acaba amplificando e passando para esses dois detectores, tanto o detector de dispersão lateral quanto o detector que é chamado de detector de placas paralelas, tá? E aí esses dois detectores eles vão classificar a nossa amostra como uma amostra que você vai ter intensidades de espalhamento dessa luz diferente. Você pode ter intensidades onde você vai ter no CSC, por exemplo, uma detecção de luz que vai determinar tanto o volume quanto o tamanho, e você vai ter nas placas paralelas a detecção dessas células por granulosidade, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aquela figurinha que a gente vê no histograma, né, do hemograma, onde a gente tem aqui a SSC, ó, o tamanho e volume, FSC, que é tamanho e volume, por SSC, que é por granulosidade.
Então, você aí, quando ele passa, esse detector passa e você tem um marcador, né, dessa célula, um anticorpo contra essa célula, o que é que acontece? Você consegue detectar, por exemplo, linfócitos, você consegue detectar, por exemplo, neutrófilos, e você consegue ver que a granulosidade de linfócitos é bem menor quando comparado com a granulosidade de neutrófilos. Isso tem muito a ver, né? Neutrófilos tem grânulos, né? Bastante grânulos aqui, granzinas, azurófilos, né? Que são grânulos que vão participar da eliminação de micro-organismos, né, por espécies, por exemplo, reativas de oxigênio. Isso é importante, viu, gente? Porque hoje eu costumo até brincar com os colegas, com os alunos, que a galera esquece de interpretar de tão fácil que tá as análises clínicas, né? Você pega um laudo desse aqui, você consegue inferir, por exemplo, se o paciente tem uma leucemia, se tem uma leucemia mieloide aguda, se é crônica, se é um marcador molecular, já está mostrando ali se você tem uma população de células jovens, que tipo de população é, que tipo de blastos é, porque ele ainda, além de avaliar a granulosidade, ele avalia o tamanho da célula também. Então, qualquer anormalidade que tem aqui, você acaba detectando por citometria de fluxo, tá? Não somente nas células vermelhas, né, nos glóbulos brancos, né, nos leucócitos, como também nas hemácias e também em outros aparelhos, você acaba utilizando essa técnica de citometria de fluxo, que é de suma importância. Aí você pega isso tudo aqui, tá? Isso aqui, suponhamos que seja uma tela do computador, você amplifica esse sinal que foi recebido por esse processo de sistema de fluxo e a partir da amplificação desse sinal, você compila tudo em um computador e esse computador então emite o resultado do paciente. Então ele acaba liberando, por exemplo, se o paciente se mostrou uma grande quantidade, se for em massa, né, de reticulócitos, se você tem uma grande prevalência de megacariócitos, que são hemácias, ou se você tem aí formação de monócitos imaturos, monoblastos, ou um desvio à esquerda que está levando a entender que não é por uma infecção bacteriana, mas que sim por uma leucemia, ou, por exemplo, uma quantidade de linfócitos, né, do tipo B, que aí você já vai inferir juntamente com os achados clínicos se o paciente tem ou não linfoma, e outros, ou como eu comecei aqui a falar com vocês sobre a cultura in vitro em laboratório que a gente faz para poder ver a migração de células, como células dendríticas e de outros diferentes tipos de células que são feitas por citometria de fluxo. E eu fiquei devendo a vocês a questão do vídeo, tá? Depois eu trago um vídeo de citometria de fluxo e coloco lá no AVA para vocês. E aí eu vou, como diz um outro, né? Você mata a cobra e mostra o pau. Eu trouxe para vocês o meu desenho do método de imunodiagnóstico para toxocaríase, que acaba trazendo quase todos os princípios que eu apresentei para vocês aqui, né? Então, eu fiz meu trabalho foi busca de moléculas para imunodiagnóstico e acabou contribuindo também para a vacina. Então, a professora Neuza Maria Alcântara Neves, que é a dona do projeto e que é uma pessoa, assim, que eu acho que tem uma águia, né? Ela tem um olhar super diferenciado, essa coisa de interdisciplinar os alunos, que é super legal. Cada aluno tem um curso diferenciado, essa coisa dela fazer com que haja agregação entre os alunos, né? Faz com que nós possamos trabalhar em conjunto. Isso é legal porque a gente tem trocas e compartilhamento de conhecimentos. Então, eu entrei no trabalho de muitos colegas, muitos colegas entraram no meu, porque... E eu fiz uma coisa que ela até falou, Márcia, eu nunca ouvi falar disso, eu terceirizei meu serviço. Então, eu precisava sair, terminar meu doutorado, já estava sem bolsa, e ela me falou que para defender eu teria que produzir mais moléculas. Aí eu falei para meu colega, dei todo o protocolo para ele, e eu disse, você produz, eu te coloco no meu artigo. E aí deu tudo certo, né? Ele produziu, conseguiu testar as moléculas dele com as minhas moléculas, eu, por sua vez, utilizei as moléculas dele que ele testou para vacina, e aí todo mundo saiu feliz e satisfeito. Então, eu trabalhei com produção de moléculas recombinantes para o diagnóstico da toxocaríase. A toxocaríase é uma infecção helmíntica que é dada em cachorros vadios, cães vadios. A população ali de Bairro da Paz é a população onde você tem uma maior prevalência dessa infecção aqui em Salvador.
Então, crianças morrem a partir da infecção pela larva migrans visceral. Essa larva, pelo próprio nome, né, ela migra para os tecidos e para os órgãos viscerais, como o pulmão, coração, e a criança morre, principalmente as crianças nos primeiros anos de vida, entre os primeiros anos de vida até os 7, 8 anos. A comunidade ali do subúrbio também é uma comunidade que tem uma alta prevalência de toxocaríase. Não é uma infecção direta, é uma infecção acidental. Pela quantidade de vida dos indivíduos e pela questão de você ter muito cachorro vadio naquela área, a criança acaba se infectando e essa infecção acaba levando à morte dessas crianças, e que é uma doença considerada como uma doença negligenciada, que apesar de nós termos uma incidência muito alta, não se toma uma providência acerca dessa infecção. E aí se torna uma coisa preocupante, principalmente a nível da América Latina, em países desenvolvimentos e em países subdesenvolvidos. E com isso, a gente sempre fazia trabalhos epidemiológicos nas regiões, principalmente, não somente a região de Salvador, mas como as adjacentes. E o trabalho com toxocaríase começa com os trabalhos que foram realizados no subúrbio e os trabalhos que foram realizados em São Francisco do Conde, onde nós encontramos uma prevalência absurda de pacientes infectados com Toxocara canis. E aí a gente pode perceber que o método de imunodiagnóstico, que já é um método melhorado pela professora Neuza, é um método chamado de método de Alcântara Neves, que é um método onde eu mostrei para vocês até a questão da reatividade cruzada. Tá? Então, quando a gente tem a reatividade cruzada de toxocaríase com o Ascaris lumbricoides, o que é que acontece? Esses resultados, esses ensaios, dão um ensaio falso negativo, falso positivo. Tá? E aí o que é que acontece? Para a gente poder fazer isso, a gente acabou eliminando as reatividades cruzadas com toxocara, fazendo aquela formação daquele imunocomplexo e capturando pelo aquele polietilenoglicol. Tá? Então eu vou contar a historinha para vocês um pouco mais adiante. Ainda dá tempo, viu, gente? Eu vou terminar mais ou menos às 10h40. Então, a resposta imune ao Toxocara canis, você tem aqui o helminto, né? Esse helminto, obviamente, ele é reconhecido aí, os padrões moleculares são reconhecidos pelos Toll-like receptors, pelos receptores ligados ao helminto. E aí essas células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, reconhecem essas partículas, esses epítopos, e com isso eles acabam desencadeando, montando a resposta imunológica. Dizem que Toxocara canis ele costuma imunomodular a resposta. Então, em alguns trabalhos a gente consegue ver que Toxocara canis ele imunomodula a asma, e outros eles dizem que não, de forma positiva ou de forma negativa. Tá? O meu trabalho de mestrado mostrou que ele imunomodula de forma positiva, tá? E aí, essas glicoproteínas que são geradas nesses helmintos acabam ativando esses Toll-like receptors. Esses Toll-like receptors desencadeiam vários processos de sinalização que vai levar linfócitos B a produzir citocinas do tipo IL-4, IL-5, IL-13, e eles acabam também imunomodulando. Eles acabam protegendo com a asma, protege porque acaba ativando macrófagos, que em alguns momentos ele não ativa. Então, o Toxocara canis, ele tem, a professora Neuza teve duas visões aí. No Toxocara canis como imunomodulador de respostas alérgicas, e Toxocara canis como mecanismo para imunodiagnóstico, melhora do método de imunodiagnóstico, tá? E aí a gente viu que o imunodiagnóstico para Toxocara existia uma sensibilidade, uma especificidade baixa nos testes que foram desenvolvidos. E aí, paralelo a esse trabalho meu, a gente estava com uma colega que estava fazendo o doutorado e que ela estava trabalhando com infecção não somente com helmintos, mas também com alérgenos ambientais. E tinha um outro colega que era médico veterinário, que estava trabalhando com Toxocara e associação de infecções com os alérgenos ambientais, no caso bromia tropical,
Ah, é Bromia tropicalis mesmo. Então, o que acontece? O que aconteceu? Na hora, a gente percebeu que o Toxocara canis, ele, quando a gente fazia a absorção desses imunocomplexos, mesmo assim, havia uma reatividade cruzada. E a gente percebeu que a reatividade cruzada não era somente com os eumintos. Por quê? Porque os eumintos tinham sido capturados e mesmo assim a gente ainda tinha soros que estavam reagindo com algum outro epítopo que não eram epítopos específicos de Toxocara canis. E, além disso, quando a gente vai trabalhar com o imunoensaio para a toxocaríase, a gente demora 6 meses, somente 6 meses, para poder obter o material secretado e excretado do Toxocara. Além desse material secretado e excretado do Toxocara, a gente demora aproximadamente 3 meses para colher esses vermes de ascaris, para formar os imunocomplexos e eliminar da solução, né, para a gente poder trabalhar. Esses antígenos de ascaris, para serem obtidos, a gente precisa submeter, fazer a dissecação desses ovos, colocar esses ovos à temperatura ambiente para que ocorra a eclosão das larvas e aí a partir da larva que a gente vai trabalhando. Então é um método muito laborioso, a gente demorava praticamente 6 meses, se desse tudo certo, se você fosse bastante cri-cri com seu material, não deixasse ninguém encostar, sua estufa e tal, porque senão daria problema e você não conseguiria terminar seu mestrado e seu doutorado. Então, por que não utilizarmos um método, né, que seja tão eficaz, com a sensibilidade igual ou melhor aos métodos que já existiam no mercado, ou o método desenvolvido por Alcântara Neves, e que seja um método que seja mais rápido, que tenha umas moléculas específicas para Toxocara, contra Toxocara, e que possa induzir uma resposta de anticorpos mais específicos, né, e que a gente não possa precisar se demorar tanto, né, para a obtenção. Então, o que foi que a gente fez? A gente trabalhou com a obtenção do proteoma e do imunoproteoma da larva, do produto excretado e secretado do Toxocara canis, em busca, né, selecionando aí proteínas que pudessem ser candidatas à utilização em diagnóstico, né, e para isso a gente precisaria expressar essas proteínas selecionadas e depois teríamos que testar em métodos de ensaio imunodiagnóstico. Aí tudo começa com aqui, a gente tem soros sem absorção, ou seja, sem aquele complexo antígeno-anticorpo. A gente percebe que existe uma titulação muito alta. E aí a gente começa a observar que a gente absorve o soro com antígenos de ascaris, forma-se complexo antígeno-anticorpo, consegue-se eliminar essa reação que ocorreu do soro do nosso paciente e a gente vê que houve uma queda significativa, mostrando que houve a eliminação da reatividade cruzada. Só que quando a gente pega alérgenos ambientais, como dermatofagode pteroníceos, a gente pega alguns alérgenos ambientais de Bromia tropicalis, a gente pega alérgenos ambientais de baratas, como a Bratella germânica e a Periplaneta americana, a gente percebe que quando a gente faz um pool desses 3 elementos aqui, o que é que vai ocorrer? Você tem uma queda significante da reatividade cruzada. Então, o que é que aconteceu aqui? Você tem ainda a reatividade cruzada acontecendo. Então, a gente acaba supondo que não somente os antígenos de ascaris presentes nas regiões endêmicas podem reagir cruzadamente, mas também outros antígenos acabam reagindo cruzadamente com com anticorpos de Toxocara canis e faz com que ele tenha um resultado falso positivo. Então, a partir daí, a gente começa a buscar alguns resultados que acabam ajudando com essa afirmação. Então, eu acabei indo para a Áustria para fazer espectrometria de massa. Quando chegou lá, eu queria fazer o 2D, mas a quantidade, como eu falei para vocês, é muito trabalhosa. Eu não consegui fazer o 2D. Então, o que foi que nós fizemos? Nós fizemos um 1D. E aí, a gente fez o Westenbrot. Nesse caso aqui foi o Immunobrot. E aí, no Immunobrot, o que foi que eu fiz? Eu peguei todas as bandas do Immunobrot, coloquei, sensibilizei e transferi com antígeno de Toxocara canis. Aí eu peguei soros de pacientes
que eram soros de pacientes absolvidos, sem absorção. Eu peguei soros de pacientes absolvidos com antígenos de Ascaris e eu peguei soros de pacientes absolvidos com antígenos de Ascaris e organismos alergizantes. Quando eu fiz isso, eu observei que em cada um desses momentos eu tinha bandas que apareciam e que depois de feito o Western-blot, essas bandas desapareciam, né? Quando eu absolvia ela com antígeno de Ascaris e depois com antígenos alergizantes, algumas bandas permaneciam e outras bandas acabavam desaparecendo. Então eu percebi que essas bandas que desapareciam eram as bandas que apresentavam reatividade cruzada. Então eu acabei selecionando essas bandas aqui, que eram bandas que permaneciam até o final. Então, mesmo sem fazer o 2D, o 1D, juntamente acoplado ao Immunoblot, ele me permitiu selecionar bandas com a maior fidelidade. Então, como eu sabia, né? A gente viu nos estudos quando a gente trabalhou com imunoglobulina, que as melhores moléculas para imunoensaio são as moléculas com baixo peso molecular, que elas vão se adequar melhor àquela região de hipervariabilidade. Então, o que foi que a gente fez? A gente, então, pegou esses resultados e começamos a trabalhar, tá? Em cima dessas bandas. Então, primeiramente, a gente coletou os vermes de Toxocara, os vermes de Ascaris, os vermes de organismos alergizantes. A gente preparou o antígeno de cada um desses, em cada uma das fases de desenvolvimento desse antígeno de Toxocara. Eu levei larva, eu levei ovo e eu levei o verme adulto. Aí eu fiz o trabalho de eliminação da reatividade cruzada entre os anticorpos de IgG presentes nos soros contra a Toxocara canis, contra a Ascaris lumbricalis e contra os organismos alergizantes. Depois eu fiz uma corrida eletroforética e depois eu fiz um Immunoblot em 2 momentos. Primeiro, para verificar se existiam bandas que eu poderia levar para lá. Segundo, eu fiz esse Immunoblot para detectar aquelas bandas que eu mostrei a vocês. Peguei aquelas bandas, submeti aquelas bandas a uma digestão em gel por tripsinização. E aí, essas bandas foram analisadas por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa. Eu fiz tanto do teste quanto do extrato somático da lava. Então, eu percebi que existiam proteínas que eram expressas na lava e que não eram expressas na fase adulta do parasita. Então, essas proteínas com baixo peso molecular, juntamente com as análises de informática que eu fiz, de bioinformática em sílico que eu fiz, eu consegui identificar algumas proteínas. Foram cerca de aproximadamente 3.000 proteínas. Aí aqui eu entro mais um imunodiagnóstico dentro desse contexto, porque aqui, uma vez selecionadas as proteínas em sílico, por análise de bioinformática, eu pego essas proteínas, sintetizo essas proteínas, os genes dessas que vão expressar essas proteínas. Essas proteínas, então, são expressadas em um sistema de purificação de proteínas recombinantes, por um sistema E. coli, que são heterólogas, né? Que são bactérias que são preparadas para receber frações de eucariotos, tá certo? E aí eu começo a fazer todo aquele trabalho, a maioria que eu mostrei para vocês aqui, de eletroforese, de Western-blot, para verificar se houve expressão ou não, e se a expressão foi boa. Aqui também entra mais uma vez o imunodiagnóstico no método de cromatografia. Só que agora eu não faço cromatografia líquida, eu faço cromatografia por afinidade. E a cromatografia por afinidade eu coloco um anticorpo anti-histidina na minha coluna, que vai se ligar àquela proteína que está com a sequência final de histidina. Aí eu consigo purificar essa proteína, tá certo? Aí eu fiz isso tudo aqui. Quando eu terminei de fazer isso, eu passo para o meu imunoensaio propriamente dita. Então, eu peguei as minhas 4 moléculas recombinantes que eu selecionei e fiz o ELISA e fiz também o Immunoblot. Então, eu consigo aí caracterizar as minhas moléculas em 2 imunoensaios diferentes. Então, eu acabo aumentando a confiabilidade do meu trabalho. Para tudo isso aqui ser validado, eu faço então as análises estatísticas, onde eu tenho todos os testes parâmetros que vão confirmar aquilo que foi dito e mostrado na bancada.
Aqui foi o primeiro artigo que foi gerado, onde eu tenho aí a análise proteômica da minha larva e do meu produto excretado e secretado toxocara. Então, esse artigo não é um artigo propriamente dito para imuno, né? Mas valeu porque foi o primeiro artigo, eu já defendi o meu doutorado com esse artigo. Então, eu encontrei dados interessantes. A gente pôde perceber que o toxocara possuía processos, vários processos que estavam intricados ali, como resposta a estímulos, processo reprodutivo, locomoção, método, ele participava de processos vários, diversos processos imunológicos, regulações biológicas. Então, o interessante eu gostava muito de assistir às palestras e gosto ainda de assistir às palestras, né, que são geradas, principalmente do Expo PPG, que eu estou vendo que cada vez mais há uma evasão dos alunos quanto aos seminários e palestras, né, tanto do nosso programa como do programa do PPG. E eu vejo que isso é importante. Uma vez eu estava assistindo a palestra de uma professora da Fiocruz e ela falou algo que me chamou a atenção. A análise proteômica não é para você procurar aquilo que todo mundo vê. A análise proteômica é para você procurar aquilo que ninguém vê. Então, aquelas proteínas que ainda não foram identificadas, que ainda não foram caracterizadas, é importante você ter um olhar diferenciado para elas. Porque talvez ali esteja a resposta para o seu fármaco, esteja a resposta para um hormônio, esteja a resposta para imunomodular aquele micro-organismo. A resposta provocada por aquele micro-organismo. E quando ela me falou, eu assisti a palestra dessa mulher, eu disse, pô, eureka, é isso aí, o caminho é esse. É uma coisa também que eu acho legal na professora Neuza, que a professora Neuza, ela te dá asas, né? Você voa e ela se você deixar, esses dois trabalhos desses colegas eu praticamente co-orientei, e aí eu fui desenvolvendo e ela confere tudo e ela te dá um suporte muito bom. Eu estava na Áustria e ela me respondia, ela responde a você de imediato os e-mails que você manda para ela. Então, ela é realmente uma pessoa que está ali te apoiando, te dando todo o apoio. Então, dúvidas, era ela, socorria ela, primeiro ela, segundo ela, depois os outros. E ela realmente, ela deixa você muito livre, né, para você trabalhar dentro do seu trabalho. Isso é muito legal. Então, a gente tem as proteínas, né, foram identificadas aí nos produtos excretados e secretados. E aí eu selecionei aquelas proteínas, obviamente, que têm uma imunoespecificidade com peso molecular de 24 a 28 quilodaltons, que iria se ligar àquela região de complementariedade do meu anticorpo, obviamente, que eu não sou besta, né? Como eu falei para vocês na aula anterior. E aqui eu selecionei essas 4 proteínas, algumas proteínas já foram testadas, e o pulo do gato do meu imunoensaio é que aí entra o professor Ricardo Portela, que ele fez um desenho. A professora Neuza foi para uma defesa da banca dele, e aí ele fez um desenho da menina, que ficou lindo o trabalho da menina. Ela falou, Márcia, vai Ricardo, e que Ricardo vai te dar uma luz aí de como você fazer o desenho do seu método de imunodiagnóstico. Aí quando eu fui para o professor Ricardo, ele falou, faz os rearranjos de probabilidade, que aí você vai encontrar, talvez você encontre aí moléculas interessantes. Então eu fiz aí diferentes combinações. Eu peguei essa, combinei com essa, depois peguei essa, combinei. Fui fazendo, acho que foram 22 combinações, até que eu encontrei um método perfeito que me deu 100% de sensibilidade e especificidade. O que é que eu chamo a atenção para vocês? Que quando você está trabalhando com métodos de imunodiagnóstico, e que esses métodos são métodos que possam levar aí a resposta imune humoral, você precisa ter proteínas que sejam produzidas o tempo todo e que sejam necessárias à sobrevivência do seu micro-organismo. Então, por exemplo, a mucina é uma glicoproteína que está presente na superfície do parasito. O parasita ele sofre sucessivas trocas por causa desse mecanismo que ele tem, que é um mecanismo de escape. E isso faz com que... essa glicoproteína, ela é uma proteína de superfície de revestimento que está aderida ao glicocálice, que é um componente da membrana celular. Então, se você não tiver mucina o tempo todo a ser produzida, o parasita ele morre. Então, se você tem mucina o tempo todo sendo produzida, você vai ter produção constante de anticorpos, né, que vão estar sendo produzidas contra essa mucina.
A mesma coisa a fosfatidiletileноlamina, que é uma molécula que é uma âncora, né? Ancorada ali na membrana, então ela é importante. A CTL4, que é uma proteína de constituição, né, proteica, formada por carboidratos, e elas estão diretamente relacionadas às vias de sinalização dependentes de cálcio. Então você também precisa ter. E isso aqui, quem me chamou a atenção a isso foi a palestra da professora da Fiocruz, né? Ela pegou e falou: procura algo que você não saiba e que ninguém saiba e que esteja ali nas suas proteínas. E foi isso que eu fui. Fui em busca de proteínas realmente que tivessem esse perfil. E aí a gente teve o TES32, que é da mesma família das selectinas, que é da família que se liga também a carboidrato de membranas. E com isso eu tive essas 4 moléculas aí, que são moléculas de superfície com alto poder de interação parasita-hospedeiro entre essas moléculas, que apresentavam uma resposta imunomoral capaz de detectar esses antígenos circulantes que estariam presentes aí. Aí eu fiz aqui a resposta dessas moléculas, depois que eu fiz o meu imunoensaio. Eu fiz esse imunoensaio e observei aqui, ó, o que é que a gente observou naquela imagem anterior? Que quando a gente tinha um antígeno absorvido, havia uma queda de reatividade cruzada. Quando eu utilizo, ao invés do meu antígeno, eu utilizo minhas moléculas recombinantes, você consegue observar que não há uma queda da reatividade cruzada, o que significa que as moléculas escolhidas, elas apresentavam alta especificidade para com o meu antígeno, para com o meu anticorpo. Existia uma complementariedade que fazia com que não houvesse aí a interação desse anticorpo para com qualquer outro antígeno. E aí, para poder fundamentar isso aqui, a gente pega outras moléculas que foram também identificadas pelo colega Fabian. Ele trabalhou com vacina, tá? E essas moléculas são moléculas também do Toxocara. Ah, professora, por que vacina para Toxocara se Toxocara é um parasita acidental no homem? Se você consegue uma vacina e consegue vacinar cães, obviamente, se o bicho está imunizado, ele não vai conseguir passar adiante essa infecção, né? Então, a ideia, a proposta era essa. Aí você observa que, ó, o TES absorvido e sem absorção. E aqui, ó, você observa que as minhas moléculas recombinantes... Ah, não, eu repeti aqui. Depois eu mostro para vocês. A de Fabian, que são 4 moléculas também, vem mostrando quando a gente utiliza as moléculas de Fabian, tem uma queda significante dos perfis de anticorpo, mostrando com isso que as minhas moléculas apresentavam alta sensibilidade. Aqui, ó, as moléculas de Fabian. Tanto para IgG4 como para IgG total, tá? Eu fiz dos dois. Os imunoensaios para os dois. Então, a de Fabian vem mostrando a queda, ó. Ele utilizou a protocadelin, essa vesican, que é uma proteína também de membrana. Ele utilizou várias moléculas que foram utilizadas para vacina, tá? Então, você percebe que tem uma queda quando você utiliza essas moléculas, mostrando que há reatividade cruzada nas deles e na minha não. A mesma coisa ele fez com as minhas moléculas para as dele, mostrando que elas eram eficazes para a vacina e as minhas não serviam para as moléculas dele. Aí a gente faz a validação dos parâmetros que são encontrados. Eu procurei uma aula que eu dei para a professora Bárbara, que ela me convidou no PPGym, mas eu não sei onde é que foi que eu coloquei isso. Mas o interessante dos métodos de imunodiagnóstico é que quando você trabalha com emoção, né, que é na pesquisa, você vai desde a biologia molecular, passando pela imunologia e chega até a estatística. Então, você tem todos esses parâmetros aqui, controles positivos e negativos, verdadeiramente positivo, verdadeiramente negativo, falso negativo, falso positivo. Você trabalha com sensibilidade e especificidade, a acurácia, o kappa e as repetitividades e as reprodutibilidades, que tudo isso aqui você tem que colocar, certo? Você não pode deixar. Isso aqui foi por último, ó, que eu fiz tudo. Aí Ricardo falou assim, tá muito lindo, mas falta alguém fazer. Aí eu peguei e pedi a Barral fez, que é aluna do professor Ricardo, lá do Lab Imuno. Pedi a 3 colegas para fazerem. 2 colegas eram alunos do professor Luiz Pacheco. E um foi Fabian, que tinha interesse
pessoal pelo meu trabalho, então eu tinha que ter outros colegas que pudessem fundamentar aquilo que eu fiz. Então eu passo o protocolo para eles e passei o protocolo para eles e eles fizeram. Aí, quando eu fiz essas combinações, né, do TES 26 com o MUSE, do TES 26 com o TES 32 e as outras combinações, acho que deram 22 combinações, eu utilizei várias sensibilidades e especificidades, eu utilizei vários testes que me deram sensibilidade e especificidade diferentes, e dentre os quais essa combinação aqui do recombinante TES 26 com essa aqui, a recombinante do TES 26 com o recombinante CTL4 IgG, ele me deu aqui 100% de sensibilidade e especificidade, coisa que nenhum outro ensaio tinha mostrado. Então, o pulo do gato do meu ensaio, na verdade, não é nem a expressão dessas proteínas, tá? Porque muitos fizeram. O pulo do gato é essa combinação do recombinante TES 26 com o recombinante CTL4, que chega a 100% de sensibilidade e 100% de especificidade. É trabalhoso, mas no final é gratificante, que gerou até uma patente, né? E aí aqui é mostrando ELISA, mostrando a ausência da reatividade cruzada, mostrando que a combinação da IgG4 ela somente mostra alguma reatividade cruzada, mostrando que existiu aí um compartilhamento de anticorpos, de epítopos, né? E por isso que se fez necessário nós utilizarmos também a IgG4 com a TES 26, que aí diminuiu essa sensibilidade, essa sensibilidade aumentou essa especificidade. E para confirmar, eu fiz também o imunoblot, tá? Esse imunoblot, gente, essa pegada aqui é a pegada do colega Ramon. Ramon é de lá do Lab Imuno, do professor Vitor Fortuna. E Ramon, ele consegue cortar as tiras muito fininhas mesmo. E como eu tinha pouco antígeno, né, que eu estava assim já no final do meu doutorado, ao invés dele pegar aquela membrana toda, estou falando porque quem quiser procura Ramon lá no Lab Imuno. O Ramon está terminando o doutorado dele, mas na conversinha a gente já consegue tudo. E aí eu ia para o Lab Imuno fazer minhas eletroforeses, meus imunoblots lá, utilizava mesmo, no laboratório da professora Angelica, professor Ricardo e tal, e utilizava da professora Silvia também. E aí eu ficava de olho no que os meninos estavam fazendo, né? Óbvio que eu não sou besta. E aí Ramon fazia os dele e ele trabalhava com Corynebacterium. Eu não sei nem se ele está trabalhando doutorado com Corynebacterium também. E aí ele cortava, ele tem uma máquina, ele pegou uma máquina de cartão de crédito e cortou essa máquina de cartão de crédito de forma que as tiras elas ficam bastante uniformes. Aí ele pega cada uma dessas tiras, coloca em um pocinho, você gasta muito pouco reagente, porque esses reagentes são caros. Você gasta muito pouco reagente e você faz. Aí quando você faz, né, lá vai ter esse resultado. Aí eu peguei as minhas moléculas, fiz o imunoblot, mostrando a ausência aqui, ó, de reatividade cruzada para com outros poços que tinham infecções. Aqui eram poços de indivíduos infectados, aqui era o controle negativo, tá? E aí, controle positivo. E aqui, além do controle negativo, eu tinha aqui poços com pacientes infectados com tecanes, pacientes infectados com helmintos, pacientes infectados com alérgenos ambientais, pacientes infectados com tecanes e alérgenos ambientais. O com tecane é só no 2, desculpa, só no 2. E aí você percebe que não existiu reatividade cruzada nessas fitas, né? Mostrando aí que houve uma eficácia no imunoensaio. E é isso aí, gente. Eu trouxe esse trabalho só para vocês verem que realmente os métodos de imunodiagnóstico, eles correm, né? Eles percorrem junto conosco. Então não tem como a gente